você quer entender mais sobre como aplicar as metodologias ativas nas suas aulas, ou se você nunca aplicou nenhuma, ou se você já aplicou metodologia ativa, mas não viu tantos resultados positivos no aprendizado dos alunos, então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar duas metodologias ativas simples, mas muito poderosas para conseguir engajar os alunos e melhorar o aprendizado deles, sem precisar mudar tanto assim as suas aulas. E digo mais, quem usa essas metodologias de forma correta consegue criar uma sala de aula que é um ambiente gostoso de se trabalhar, sabe? Que todo professor e toda professora gostaria de estar. Então, bora comigo? Eu sou a professora Larissa Albúnio, designer de experiências de aprendizagem, e meu objetivo é ensinar professores a atraírem a atenção dos alunos melhor que a internet. Então, se este assunto já te interessou, inscreva-se aqui no canal, porque semanalmente tem vídeo para te ajudar a tornar as suas aulas mais produtivas, sem estresse. E antes de ver a primeira metodologia poderosa, vamos entender o que são as metodologias ativas? Este é um significado que resume muito bem o que são as metodologias ativas. São abordagens pedagógicas ou estratégias, ou ainda técnicas adotadas pelos professores, que possibilitam que os alunos estejam ativos no processo de aprendizagem de forma individual e colaborativa. Eles saem realmente da zona de conforto, sabe? Daquele lugar passivo de só ficar escutando. Eles participam do processo, tornando-se protagonistas. Além disso, as metodologias ativas possibilitam a ação e reflexão dos alunos. O que quer dizer isso? Que os alunos agem e são incentivados a refletirem sobre aquilo que fizeram. 4 palavras muito importantes que definem as metodologias ativas: alunos ativos, alunos protagonistas, ação e reflexão dos alunos. E onde entra os professores em tudo isso? Os professores, eles são os orientadores, os mediadores, vão mostrando os possíveis caminhos, mas não conduzindo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico com mais detalhes o que são metodologias ativas. Depois de terminar esse vídeo aqui, você vai lá e assiste, fica tranquila e tranquila, porque eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E vamos ao que interessa. A primeira metodologia ativa, sempre e poderosa, é o pensamento visível. O próprio nome já diz muito. Essa metodologia dá caminhos para que os alunos tornem o pensamento visível. Aquela frase que todo professor, toda professora, ou pelo menos a maioria já ouviu e até já tenha falado, que é a seguinte: tudo aqui ó, na minha cabeça, eu só não estou conseguindo falar ou escrever. Pensamento visível são estratégias que possibilitam que os alunos organizem esses pensamentos e consigam externalizar oralmente ou escreverem, de forma que faça sentido primeiro para eles e depois para quem irá ler ou ouvir, como, por exemplo, o professor e a professora ou os colegas de turma. O pensamento visível é uma metodologia, mas também ela pode ser chamada de abordagem, pois é uma forma de pensar diferente da convencional, e que foi desenvolvida em Harvard pelo projeto chamado Project Zero. E dentre as 10 categorias de pensamento visível, talvez a mais conhecida e utilizada seja a categoria das rotinas de pensamento. Essa estrutura das rotinas de pensamento, como pequenas frases ou perguntas, que ajudam os alunos a estruturar o pensamento. A rotina de pensamento mais famosa é: antes eu pensava que, agora eu penso que. Então, por exemplo, que você pode, ao final da aula, fazer um experimento, perguntar para os alunos de forma nominal ou pedir para eles escreverem. O que antes você pensava sobre mudanças climáticas e o que você pensa agora? Pondo que aqui você e os alunos trabalharam em cima desse assunto, ok? Essa primeira metodologia ativa do pensamento visível é uma abordagem simples, mas incrível, que você consegue colocar ao final da aula sem mudar totalmente a estrutura da sua aula. Eu tenho certeza que esse vídeo
já merece o seu curtir só por causa dessa primeira metodologia. Vai, curte aí, prof, curte esse vídeo. E quais são os benefícios para os alunos do pensamento visível? Primeiro é que eles conseguem organizar os pensamentos para entenderem o que aconteceu naquela aula. Então, os ajudam a visualizarem o que eles aprenderam e quais são as suas dúvidas. Evita aquele momento grilo que eu chamo, sabe? Quando o professor e a professora perguntam ao final da aula: e aí, entenderam? Alguma dúvida? E aí você ouve o grilo, cri, 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 ou então não ouve nada. Evita isso. E para o professor e professora, qual que é o principal benefício? É poder avaliar o que o aluno aprendeu naquela aula ou naquela sequência de aulas, ou se ele precisa de mais materiais, ou se ele precisa de uma outra explicação. E aí, já conhecia ou já usou a abordagem do pensamento visível? Escreva nos comentários que eu quero saber, hein? Segunda metodologia ou abordagem simples e muito poderosa para você aplicar nas suas aulas são as estruturas libertadoras. As estruturas libertadoras são compostas por 33 estruturas e dizemos que são mais simples que um processo e mais produtivas que um exercício. O nome das estruturas libertadoras já diz muito também. Estruturas, pois, são um passo a passo organizado para os alunos seguirem. E libertadoras, pois possibilitam incluir e libertar a todos nas discussões. Eu vou explicar melhor dando 2 cenários que provavelmente você já tenha vivenciado. Primeiro cenário, ainda temos, na maioria das salas de aula, o professor ou a professora anotando no quadro ou passando slides, e ao final tirando dúvidas de quem levanta a mão. 90% do tempo da aula é do professor falando e somente 10% dos alunos interagindo. Guarda esse cenário aí. Agora, vamos pensar num segundo cenário, que praticamente todo mundo já participou, que são as rodas de conversa. O mediador da roda, nesse caso o professor ou a professora, lança uma pergunta e abre para os alunos responderem. Dificilmente todo mundo consegue falar. E se fala, demora uma eternidade e nós perdemos a atenção. Tem sempre uma pessoa que rouba a cena e fala demais. E tem aquela pessoa tímida que não fala nada. Aqui, o professor tem 10% do tempo e 90% são dos alunos. Agora, vamos resgatar aquele primeiro cenário. Na aula, o professor tinha quase todo o controle de fala e participação, e os alunos tinham pouca liberdade. Já na roda de conversa, o professor praticamente tinha o controle e os alunos tinham muita liberdade. E diz aí, qual modelo funciona melhor para a aprendizagem? Pensa aí, que eu vou pegar uma água. Se você pensou em nenhum dos 2 cenários, está no caminho certo. O ideal é um modelo que o professor ou a professora oscila entre momentos de comando, e aqui comando diz respeito às orientações ou mediação, e momentos de autonomia dos alunos. E esses 2 cenários que eu disse, não produtivos para a aprendizagem, dão espaço para as estruturas libertadoras, em que você consegue este equilíbrio entre comando e autonomia. Eu vou te dar um exemplo de uma estrutura libertadora, talvez a mais conhecida seja a 1, 2, 4 all ou 1, 2, 4 todos. Funciona assim. O professor faz uma pergunta em relação à apresentação de uma questão ou sobre um problema a ser resolvido. Então, por exemplo, aqui o professor ou a professora perguntou: se não existisse a Lua, quais os impactos sobre os animais marinhos? Do nome 1, 2, 4 todos, os alunos eles refletem silenciosamente e anotam individualmente sobre aquela pergunta em 1 minuto. São as primeiras coisas que vêm à cabeça, sabe, sobre aquela pergunta. Após esse momento individual, juntam-se os alunos em duplas
para que eles gerem mais ideias, construído em cima das ideias resultantes da autorreflexão, em 2 minutos. E é aí que entra o 2 do nome 1, 2, 4, todos. Depois da dupla, cria-se quartetos para que os alunos compartilhem as ideias e anotem as semelhanças e diferenças em 4 minutos. 1 minuto para cada, enquanto anotam esses pontos. E, por fim, pergunte: qual ideia se destacou na conversa de vocês? Assim, o grupo compartilha uma ideia importante com todos da turma, em 5 minutos no total. Ou seja, se forem 5 grupos, cada um terá 1 minuto para compartilhar. É jogo rápido mesmo. Mas você pode repetir esse ciclo do 1, 2, 4, todos, conforme necessário. Então, em menos de 15 minutos, você consegue aplicar essa estrutura libertadora com os alunos. E, de fato, colocar eles em ação. Você consegue também avaliá-los individualmente, ora em pares, ora em grupos, e ouvi-los. E aí, essa abordagem das estruturas libertadoras, você já conhecia? Escreva aí nos comentários que eu quero saber. Você quer aprender mais sobre essas duas abordagens que eu disse, do pensamento visível e das estruturas libertadoras, e de outras metodologias como aprendizagem par, sala de aula invertida, por problemas, design thinking? Eu quero te convidar para você fazer parte do curso de formação de professores. Eu vou deixar o link da inscrição no primeiro comentário fixado abaixo, tá? Vai ser ótimo te ver por lá. Como aplicar essas e outras metodologias simples e poderosas, se você ainda não entendeu a diferença entre o ensino tradicional ou convencional e o ensino com as metodologias ativas. É por isso que eu vou deixar para você um vídeo aqui, ó, que eu te explico tudo isso. Até mais!